Então vamos lá. Boa noite, gente, tudo bom? Eu vou já começar compartilhando a minha tela aqui para eu me apresentar, porque eu acho que nem todo mundo me conhece. Não sei se temos meus alunos aqui, mas enfim. Então, eu sou Cecília Augusta. Eu trabalho aqui na Doutora Letras, né? É @doutora.letras para quem quiser conhecer mais o meu perfil. Eu sou mentora acadêmica, eu tenho 12 anos de experiência com a escrita científica, porque eu já passei pelo TCC, já passei pelo relatório de estágio, por iniciação científica, depois fiz o mestrado, fiz o doutorado, então eu já escrevi muito academicamente, né? Já fiz artigos, já publiquei capítulos de livros, enfim. E eu fiz letras português, eu sou de Florianópolis, fiz letras português na UFSC, na Federal de Santa Catarina, e depois eu fiz o mestrado e o doutorado também aqui na UFSC. Hoje em dia, eu sou professora, da Faculdade de Educação da Universidade de La Empresa, que é no Uruguai. Trabalho com escrita científica lá, no mestrado em altas habilidades e superdotação. Também sou orientadora de mestrado, sou mentora acadêmica, trabalho bastante com a escrita científica. E para quem quiser, né, acessar o perfil do Instagram direto, pode entrar aqui por esse QR Code. E só para explicar para vocês com o que que eu trabalho, né? Eu tenho jornadas de mentoria. Então, eu trabalho com mentorias individuais ou em grupo. Tenho uma plataforma com aulas gravadas, que é o curso Escrita Amiga. E aí, o que que eu costumo trabalhar nas minhas mentorias, né? Eu faço, né? Trabalho as técnicas de organização para os estudos, estratégias de leitura e de escrita, características da escrita científica, né? Regras de língua portuguesa, aproveitando, né, que sou professora de língua portuguesa também, a Carla também é. E aí eu trabalho também a estrutura do trabalho acadêmico, né? Desde é, resumo, introdução, metodologia, enfim, né? Fundamentação teórica, todas as partes do trabalho acadêmico. E eu trabalho bastante com as regras da ABNT, né? Especialmente da ABNT, mas também trabalho com a APA. E sei bastante coisa também de técnicas do Word, né, para ajudar as pessoas para escreverem seus trabalhos acadêmicos. Eu costumo fazer leitura crítica dos textos dos meus alunos, eu considero os aspectos linguísticos, textuais, estruturais e também de conteúdo, né? É muito interessante porque eu tenho alunos de várias áreas do conhecimento, não só de letras, ou de educação, né, que seria mais diretamente com a minha área. Mas isso é interessante porque eu, como uma leitora de fora, só para vocês terem noção, eu tenho aluno de engenharia mecânica que trabalha com helicópteros, só para vocês terem noção, não tem nada a ver comigo. Mas eu consigo ajudar mesmo assim, porque eu sou uma leitora de fora ali, né? E vou ajudando em questões de interpretação, coesão e coerência, enfim, a estrutura do próprio texto, né? Então, esse é o trabalho da mentora acadêmica. A Carla também é mentora acadêmica, ela já vai falar um pouquinho mais sobre ela. Aqui estão os meus contatos, tá? Então, se alguém tiver algum interesse na mentoria, pode entrar em contato, vai lá no Instagram, me chama no direct, a gente conversa, tá bom? Eu vou parar de compartilhar agora rapidinho e vou. E aí eu vou pedir para vocês o seguinte: enquanto eu vou fazendo as apresentações da Carla aqui, se vocês puderem, por favor, me contar aqui no chat de onde vocês são, vai ser muito legal para a gente saber, né? Porque, pelo que eu vi, tinha pessoas até de Timor-Leste. Eu espero que estejam aqui também. Então, tem pessoas do Brasil e de Timor-Leste, e aí. Quem for do Brasil vai me contando de que estado, né? De que cidade, vai ser bem legal para a gente compartilhar. Muito legal, tá? Eu já leio aqui os comentários. Então, hoje a gente vai convidar a Carla para nos fazer uma fala sobre educação emocional, voltada para estudantes de graduação e de pós-graduação. A Carla Mello, né? A Carla é doutora em literatura, mentora acadêmica, terapeuta holística e facilitadora em comunicação não violenta, a CNV. E o título da palestra é O Impacto das Emoções na Vida Acadêmica. É,
E aí, assim, ó, enquanto a Carla vai fazendo a apresentação dela, vocês podem ficar à vontade para mandar suas dúvidas aqui no chat, tá? Que eu vou controlando isso, vou anotando aqui as suas dúvidas. Ou se não, vocês podem também, por exemplo, pedir a palavra, tem como levantar a mão aqui no Zoom, pode falar no chat também, que aí depois da fala dela, a gente pode habilitar o microfone para você falar, se for o caso, tá? E eu já aproveito para dizer também que do meio para o final da palestra, eu vou compartilhar com vocês um link que vai ser a lista de presença. Que aí você vai colocar alguns dados lá para a gente depois produzir os certificados, tá? Que a gente vai mandar em até 30 dias, tá? Muito obrigada pela atenção por enquanto, né? E vamos passar a fala para a Carla. Boa Ah, tá noite. certo, Já conseguiu. estou. Tá tudo certo. Muito obrigada, Boa Carla. noite, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Gostaria de iniciar essa noite aqui agradecendo a Cecília por esse convite, por essa parceria que temos desde o ano passado juntas e certamente teremos ainda muito mais parcerias de agora em diante. Como a Cecília comentou, eu também tenho uma jornada acadêmica aí bastante longa de 12 anos. Eu me formei na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Morei ali em Florianópolis por 20 anos. E agora eu estou morando aqui em Pontal do Paraná. Vai fazer 5 meses que eu estou aqui em Pontal do Paraná. Eu vi que algumas pessoas já comentaram ali que são de Pontal. É, eu conheci essa cidade, na verdade, por conta do meu sobrinho, que passou aqui na UFPR e ele está fazendo o curso de oceanografia. Então, fazemos essas pontes, né, entre as universidades, mas todas as outras universidades são bem-vindas, porque a gente está aqui para aprender juntos. E eu gostaria de agradecer profundamente todos vocês que decidiram estar aqui hoje, nessa noite, nesse momento de sexta-feira, né, conjugando o verbo sextou de um modo de aprendiz, e é nesse sentido que eu estou aqui com vocês para que a gente possa aprender junto. Por isso eu trouxe uma frase do Carl Jung, que é uma frase que eu gosto muito, porque ela, provavelmente vocês já devem ter ouvido, que ela diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Porque, na verdade, quando a gente está no espaço acadêmico, universitário, nós fazemos parte de uma grande estrutura. E ela é uma estrutura que já tem muitos anos, né, consolidada, e a gente às vezes se esquece no meio das teorias. E às vezes até tudo bem, a gente pode ter prática, né, nos nossos cursos, dependendo do curso de vocês, mas a gente acaba esquecendo da nossa humanidade. E o meu convite para vocês aqui hoje é que a gente retome esse lugar nesta conversa, neste espaço que é um espaço seguro, que é um espaço de trocas, onde podemos aprender juntos e falar um pouco sobre um tema que é um tema ainda, ele não é novo, mas ele ainda as instituições acadêmicas, sejam ela universitária ou da educação básica, ainda estão tateando o tema das emoções. E aí a gente está aqui para falar sobre isso abertamente. Isso já é um sinal de que estamos no caminho, mas há ainda um longo caminho a percorrer. E a gente não pode esquecer da nossa humanidade, porque somos seres humanos, temos necessidades universais uns com os outros e sentimos. Somos seres que sentem, né? Apesar de estarmos nesse espaço do intelecto, da inteligência intelectual, que é super, hiper, mega valorizada na nossa sociedade, a gente esqueceu da nossa inteligência emocional. E ela tá aí, ela tá na gente. A gente vai por tentativa e erro muitas vezes, né, lidando com isso, mas hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. E é nesse sentido que eu gostaria de pedir para Cecília compartilhar a, um link aqui do Mentimeter que eu gostaria que vocês escrevessem em uma palavra qual emoção define a sua situação acadêmica atual. Lá para frente a gente vai apresentar os resultados dessa nuvem de palavras. Então vai aparecer para vocês
esse modelo que a Cecília está colocando aí, você vai inserir uma palavra, uma emoção, né? De como você se sente em relação à sua vida acadêmica hoje. Depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Bom, eu queria começar conversando com vocês, como eu disse que esse assunto ainda é relativamente recente, mas que bom que nos últimos anos já tem bastante pesquisa em relação a isso. Eu encontrei um artigo que traz um relatório da quinta pesquisa do perfil socioeconômico dos estudantes de graduação das instituições federais de ensino superior. E esse relatório, ele diz o seguinte: ele identificou que as questões relacionadas à saúde mental dos universitários atingem cerca de 83,5% dos estudantes. Esses estudantes eles vão se queixar de dificuldades emocionais que vão interferir na sua vida acadêmica. E os principais problemas que esses estudantes relatam é ansiedade, com 63,6%, desânimo e desmotivação, com 45,6%, e insônia e alterações do sono, com 32,7%. Essa pesquisa ela é de 2019. Talvez ainda ela esteja um pouquinho, né, desatualizada, porque a gente já está em 2025, mas é legal a gente ter esses parâmetros para que a gente possa entender de onde estamos falando, né? Qual é o nível da situação em que nos encontramos hoje. Inclusive, um outro ponto muito importante e muito espinhoso que esse relatório traz, ele fala que a pesquisa que se realizou entre 2014 e 2018 teve um aumento nos índices de pessoas universitárias, aqui no caso, com ideação de morte e pensamento suicida. A ideação de morte aumentou 68,8% e o pensamento suicida 107,9%. Bom, o que isso quer nos dizer? São números, mas além do número, é pessoa, né? São pessoas que se encontram em situações de doença, doenças de saúde mental. Aqui a gente está falando de questões que estão misturadas, né? Quando eu trago no meu trabalho que ele é holístico, eu sou terapeuta holística também, é porque as coisas elas não estão separadas, embora na nossa sociedade e a inteligência racional e intelectual ela use e ela opera dessa forma, né? Seriada, a gente tem a gente analisa, a gente separa, a gente classifica. Então, a gente precisa, às vezes, desses números para ter uma certa noção, mas uma coisa está interligada na outra. Então, quando a gente vê que as pessoas, e somos uma sociedade doente, né, gente? Em vários níveis, em vários âmbitos. Não é à toa que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com mais de 18 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde, com mais de 18 milhões de pessoas com algum nível de transtorno de ansiedade. E eu falo isso porque eu também faço parte dessa estatística, tá? Eu vou contar para vocês já já a minha história em relação a esse assunto. Mas é importante a gente entender que quando a gente vai saber do que se trata a saúde mental, a Organização Mundial de Saúde, ela comenta que a saúde mental, ela é mais do que a ausência dos transtornos mentais. Ela é um estado de bem-estar, de conseguir passar pelas coisas que acontecem na nossa vida, mesmo aquelas coisas adversas, para que a gente consiga seguir em frente. Ela se relaciona com a nossa saúde física, com as nossas questões emocionais e também com a justiça social, autonomia e segurança. Ou seja, a saúde mental é um tema complexo. A saúde, de um modo geral, é um tema complexo. Então, por isso que hoje, quando a gente fala somos uma sociedade doente, de fato, em algum nível é possível que estejamos, né? Às vezes eu tô super bem ali fisicamente, não tenho nenhuma doença manifestada no meu corpo, mas eu tenho talvez ali um transtorno de ansiedade, eu tenho ali algumas desregulações emocionais. Por quê? Porque isso é efeito da nossa época, né? Não se falava sobre esses temas. Inclusive, não sei a idade de vocês aqui, mas eu ainda peguei muito aquela coisa de que tem que engolir o choro, de que tem que deixar as coisas, né? Não, não tem que se falar sobre isso. Emoções, isso é coisa de gente fraca. A gente não cresceu podendo compartilhar as nossas vulnerabilidades, porque as pessoas que compartilhavam eram consideradas
pejorativamente, de loucas, de problemáticas, e ainda estamos quebrando, né, esses estereótipos e preconceitos. Sim, Raquel, a gente tem que, né, ouvir isso, e isso vem lá da infância, muitas vezes. E o que acontece? É culpa dos nossos pais? Não necessariamente, porque eles aprenderam assim, né? Então a gente vai propagando. Eu acredito que nós que estamos aqui hoje, numa sexta-feira à noite, falando sobre esse tema, a gente está disposto a mudar essas questões, né? Eu vejo, por exemplo, a minha sobrinha de 6 anos hoje, a gente tem, né, o boom do filme Divertidamente. Ela já consegue, aos pouquinhos, ali falar sobre emoções, embora não tenha ainda uma regulação emocional, porque, óbvio, ela é uma criança de 6 anos. E aí a gente pensa, meu Deus, o que que eu era quando eu tinha 6 anos, né? A gente começa a pensar nesses detalhes, assim. Então, a questão da saúde mental, ela é extremamente importante. E a saúde mental, ela vai se relacionar, como eu mencionei para vocês, com o nosso emocional. Aqui, a BNCC, eu não me lembro quando foi que foi aprovado, né, as diretrizes para que a gente possa comece a trabalhar a inteligência emocional, as competências socioemocionais dos estudantes nas escolas, em todos os níveis, inclusive universidade. Eu não sei como é que tá para vocês, porque na minha época, na nossa época, né, Cecília, esse assunto passava lá para a galera da psicologia, né? Ele ficava muito restrito para, assim, se você tem um problema de saúde mental, emocional, vai conversar com um psicólogo. Ok, sim, extremamente necessário e importante, né? Mas a acessibilidade às vezes não chega para as pessoas em relação a isso. Então, quando a gente vai falar de saúde mental e saúde emocional, são questões diferentes, mas é muito importante a gente entender o papel da saúde emocional, das competências socioemocionais, porque elas têm o papel de atuar como fator de proteção. Ela é um dos fatores que ajuda a promover a nossa saúde mental plena e sendo um fator de proteção, ela é capaz de minimizar os riscos, né? Quando estamos falando sobre emoções, conseguimos nos entender melhor. E aí a gente começa a entrar num processo de não, talvez, chegar no nível extremo de ter um transtorno, né? Ou alguma doença mental. O termo inteligência emocional, ele começou a se difundir ali na época, na década de 1990, lá nos Estados Unidos, porque o Daniel Goleman, que ele tem aquele livro de inteligência emocional, ele fez um apanhado geral de todos os psicólogos que já tinham estudado, e psiquiatras, né, que já tinham estudado essas questões das emoções. Mas no livro mesmo ele comenta que essas pessoas que estudavam esses temas eram considerados, assim, marginais, né, dentro da própria academia. Por quê? Porque a academia, como eu mencionei para vocês, a gente é de mensurar, de analisar, de classificar, de dividir. E quando a gente vai para o campo das emoções, para o campo da mente, é um pouquinho mais difícil, porque não tem materialidade. A materialidade ela se expressa de outra forma, ela é mais sutil, né? Então aí aqui, talvez por muitos anos essa resistência tenha acontecido dentro da academia, porque justamente é um outro tipo de inteligência, é de um outro lugar que se fala. E aí o Goleman traz 5 pilares para que a gente possa entender a nossa inteligência emocional e desenvolvê-la, no caso, né? E esses 5 pilares ele compila de todos esses pesquisadores que vieram antes dele. O primeiro pilar, ele está relacionado com a autoconsciência ou o autoconhecimento. Ele é a base. Quando a gente fala em inteligência emocional, a gente precisa olhar para dentro, olhar para nós, né? E a gente vive a maior parte da nossa vida reagindo ao que vem de fora. Essa pessoa me deixou irritada. É geralmente assim que a gente vê, né? A gente tá dando poder para essa pessoa nos deixar irritada. Mas a gente precisa se reconectar. Por isso que eu digo da gente voltar para nossa humanidade, que não é fácil. Ninguém quer se sentir vulnerável, ninguém quer dizer que tô com medo, tô com, né? É algo ainda, como eu disse, estamos tateando. Então, o autoconhecimento e a autoconsciência é o primeiro passo para a gente entender, ok. Tô sentindo raiva. É isso aí. Tô sentindo raiva. Vou sair por aí batendo nas pessoas? Não, não, eu não vou fazer isso. Não é, socialmente não é muito agradável, né? Quem sabe a pessoa queira ir gastar o seu primeiro, como é que fala? Gastar o réu primário
Mas não, né, gente? Nós somos seres sociais e vivemos em sociedade. Então é muito importante que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções, mas a gente vai aprender com o autoconhecimento, que não acaba nunca. O segundo pilar que o Goleman traz é a autorregulação ou a gestão das emoções. Ok, beleza. Descobri aqui que eu tô com muita raiva daquela pessoa. Poxa, meu professor. Ai, meu professor que me tira do sério, sabe? Respira fundo, tô com raiva dele, beleza. O que que eu posso fazer? Eu preciso aprender a gerenciar, a regular essa emoção, para minimizar os riscos, digamos assim, né? Porque vai que de repente eu falo, xingo com aquele professor, e aí aquele professor pega no meu pé o semestre inteiro, ou a faculdade inteira. Eu já ouvi histórias assim, acho que a Cecília também, ela tá fazendo assim com a cabeça. Não sei se vocês já ouviram por aí. Então a gente precisa entender, né, como que eu vou regular essas emoções para que eu não me prejudique, né? A gente tem esse instinto de sobrevivência, então eu preciso entender essa regulação emocional. O terceiro ponto que o Goleman traz é que eu preciso ter automotivação. E aqui a gente cai de novo naquela história de somos uma sociedade doente, porque além da ansiedade, a depressão e as ideações suicidas e o índice de suicídio são altíssimos na nossa sociedade. E a gente ainda tem medo de falar sobre essas coisas, principalmente a questão do suicídio, né? Que são temas espinhosos, que às vezes vem lá no Setembro Amarelo, mas não é todo mundo que vai comentar. Então fica sempre o disse pelo dito, né? A automotivação é eu tenho um autoconhecimento. Peraí, o que que eu gosto, o que que eu não gosto? Vamos trazer aqui para o nosso cenário universitário. Ah, eu gosto da disciplina, no meu caso, de literatura. Eu amo literatura, então eu vou me dar bem em literatura. Já na linguística, eu aprendi a gostar de linguística, né? Mas tinha umas que eu não gostava muito, talvez por causa do professor, talvez por conta do conteúdo, né? Então, isso é autoconhecimento que eu me aplico e aí eu vou chegar no ponto de automotivação. Ah, tá, o que eu não gosto, como é que eu posso gerenciar isso? Porque eu vou ter que passar, tem aquelas disciplinas obrigatórias que a gente precisa fazer, né? E aí eu preciso entender para encontrar uma automotivação mesmo, né? Vai ter dias que não vai rolar, mas enfim, a gente precisa conhecer esse processo. E aí, os últimos dois pontos que ele traz, que é a empatia e as habilidades sociais, são pontos que, para mim, é a mesma coisa, né? Porque a empatia é algo, assim, de um modo mais simplista, é eu me colocar no lugar do outro, mas não é apenas isso, né? Só que as habilidades sociais é que eu preciso me relacionar com os outros, né? Às vezes a gente tem, assim, dificuldades para manter relações. E ainda mais eu vou falar já logo em seguida a questão da nossa adaptação ao ambiente universitário, mas a gente precisa aprender a ver na gente, reconhecer as nossas emoções e reconhecer e validar as emoções dos outros, oferecer empatia para uma pessoa que talvez está precisando. Mas eu só vou conseguir oferecer empatia para essa pessoa quando eu estiver autorregulada e quando eu já tiver me oferecido empatia também, né? Então, esses cinco pilares são coisas que eu acho que vocês já devem ter percebido, é para a gente trabalhar a vida toda. E tem dias que vai ser ok, e tem dias que não vai ser ok, e tá tudo certo, porque é aqui que entra a questão. Quando a gente pensa em trabalhar a inteligência emocional, e eu tinha isso lá no começo, eu quero acabar. Nossa, eu quero resolver essa questão da ansiedade, eu não aguento mais. Só que diferente da inteligência intelectual, daquilo que é objetivo, o emocional e o mental vai para a subjetividade. Então, nem sempre a gente vai conseguir os resultados que a gente almeja, né? E isso é importante que a gente tenha consciência disso. Pessoal, tá tudo certo aí? Vocês estão conseguindo me acompanhar de boa? Tô muito rápido, tá ok? Tudo certo por aqui. Carla, não sei se tu viu, mas a gente já tem os resultados da nuvem de palavras quando você quiser apresentar, tá? Tá bom, obrigada, Cecília. Bom, então a gente já entendeu que saúde mental, ela é multifatorial e vai envolver a nossa inteligência emocional. Mas aí, para eu desenvolver a minha inteligência emocional, o que que eu preciso? Aqui que entra a educação emocional. Bom, educação é para a vida toda, estudar é para a vida toda, eu costumo dizer, e para todas as vidas.
Porque por mais que vocês todos que estão aqui hoje são estudantes universitários de graduação ou de pós-graduação, os estudos não acabam nunca. Tanto é que hoje em dia, né, como a Cecília comentou, a minha pós, eu fiz a minha graduação em letras português, fui para pós em literatura, depois eu comecei a estudar terapias holísticas e fazer cursos, e até hoje eu estou nesse processo, porque é algo que eu particularmente amo estudar e aprender, mas é algo que vai para a vida toda. Por mais que você decida e escolha, vou ficar nessa profissão, você vai ter que continuar estudando, né? E a educação emocional, ela vem nesse sentido de que é uma possibilidade para que a gente adquira esse conhecimento, né, por palavras e ações, porque daí a gente vai reconhecer o poder das nossas emoções em relação à capacidade de saber quem nós somos. E aí isso vai fazer com que a gente seja pessoas melhores, vivendo uma vida mais plena e consciente, e isso vai se refletir no nosso entorno, com as pessoas com quem a gente convive. Então, a educação emocional é o tema central, e já foi colocado isso, eu acho que era 2010, 2015, se eu não me engano, quando traz uma análise da educação no século XXI, a educação ao longo da vida e a nossa habilidade, né, de desenvolver este lado emocional e as nossas competências socioemocionais, que, como eu disse, é algo que a gente precisa praticar o tempo todo. E a palavra mais importante aqui que eu gostaria de deixar marcado para vocês é consciência. Porque às vezes a gente faz isso de uma forma inconsciente e vai dando certo, né? Mas quando a gente traz para a consciência, a gente começa a de fato incorporar aquele aprendizado. Porque quando a gente se decide a trabalhar a nossa educação emocional, a gente assume uma responsabilidade, a autorresponsabilidade. O primeiro pilar lá da educação emocional é o autoconhecimento, e o autoconhecimento vem justamente acompanhado da responsabilidade, porque nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês, vocês podem estar pensando milhões de coisas, e aí eu vou trazer dicas de como a gente fazer esse processo de regulação emocional nos estudos, mas vocês é que vão poder dizer se essa técnica ou essa estratégia funciona para mim, essa outra talvez não funcione tanto. Não existe, como eu digo, quando a gente vai falar de inteligência emocional, educação emocional, não existem verdades absolutas. Então a gente precisa ir tateando, e eu gosto de dizer que nós, nesse contexto, nós somos o nosso próprio laboratório de experimentação. Então a gente vai se experimentando e entendendo o que que serve e o que que não serve pra gente. E aí, vocês estudantes, nós estudantes, porque eu me incluo nessa também, né? A gente está aqui numa sexta-feira à noite para tentar entender, cara, qual é o impacto das emoções na minha vida acadêmica. Aqui a gente se imagina, sabe aqueles malabaristas tentando equilibrar os pratos, né? Eu preciso equilibrar a minha vida acadêmica, os meus estudos, com o meu trabalho, com a minha vida social, com a minha vida, tudo. E eu não consigo, às vezes, fazer isso, porque não é uma coisa fácil. Pode parecer, mas não é uma tarefa fácil. Quando a gente vai pensar em trabalhar as emoções na vida acadêmica, pode até parecer contraintuitivo, porque é isso, né? A gente está num espaço de saber intelectual. E aí, às vezes, eu até olhei lá na planilha que a Cecília compartilhou comigo, às vezes a gente se sente deslocado nesse ambiente. Por quê? Porque eu me considero, sei lá, eu não sou boa o suficiente, eu não tenho conhecimento. Mas a gente está lá para aprender, não é? Mas é contraditório, porque também nós, seres humanos, somos contraditórios. Então, quando a gente pensa dentro desse contexto de vida acadêmica, eu não sei em que fase vocês que estão aqui se encontram, mas a gente pode ter, né, de 4 a 5 anos no mínimo de carreira acadêmica, que aí é a graduação, e aí eu posso optar por fazer uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, e aí às vezes quando você vê, lá se vão 12 anos, né, Cecília, de vida acadêmica. Então é muito importante que a gente traga esse autoconhecimento, que é o primeiro pilar da inteligência emocional, para a nossa vida acadêmica. Porque se eu vou ficar aqui por 4 anos no mínimo, é importante que eu saiba o que que eu estou fazendo, né? Aí, quando a gente vai lá, entrei na faculdade, uau, meu sonho, né? Vem, por um lado, as emoções positivas, assim, de
alegria, de celebração, passei no vestibular, pode ser que ele seja concorrido, pode ser que não, mas eu estou aqui neste espaço. É uma vitória e é uma comemoração a ser feita, porque a gente sabe que existem questões estruturais que nem todas as pessoas podem estar nesse ambiente, nesse espaço de saber, né? O templo do saber, como os antigos costumavam dizer. Então a gente precisa entender que a gente precisa sim celebrar, mas aí em seguida vem o choque da adaptação. Putz, agora a vida nova, né? Tô na universidade, e aí cada pessoa é uma pessoa. Alguns de vocês, acho que acredito que a maioria pode ser solteiro, ou outras pessoas já constituíram família, né? Já tem filhos, pode ser mãe solo, pode ser. E aí tudo isso é aquela busca do equilíbrio dos pratos, né? Eu tenho um choque de adaptação, eu vou precisar equilibrar a minha rotina de vida com a minha rotina de estudos, e isso demanda o quê? Tempo, que é uma palavrinha que eu vi bastante lá na planilha de vocês. Tempo. Não tenho tempo, né? Preciso de tempo para organizar e gerenciar o meu tempo. E a gente vai sofrer, às vezes, com uma certa ansiedade nesse novo, porque a ansiedade, a emoção de fundo da ansiedade geralmente é o medo do novo aqui nesse caso, né? Porque eu vou ter responsabilidades, eu vou ter toda essa adaptação, esse processo. Algumas pessoas, eu não sei se é o caso aqui, tem que se mudar de cidade, e aí você precisa criar novas amizades, e aí você precisa se sustentar muitas vezes, né? Então são coisas que a gente precisa de fato entender. Estou aqui no início de uma nova fase da minha vida, que é uma fase muito importante, e eu preciso lidar com todo esse misto de emoções. Tem as emoções agradáveis e tem aquelas emoções que às vezes, por não serem agradáveis, a gente vai jogando para debaixo do tapete, né? A gente não para refletir sobre isso. Aí vamos supor que estamos num curso de 4 anos. Aí chega ali 2 anos, a pessoa já começa. Ai, tô exausta. Às vezes a sobrecarga do teu curso é muito alta. Às vezes você não consegue dar conta de trabalhos, provas e estágios. E sim, cada professor vai dizer. O que que você faz, né? Entre meia-noite e 7 horas da manhã? Eu não tenho nada a ver, infelizmente a maioria. Eu sei que tem professores, na verdade, me corrigindo aqui, tem professores que conseguem ver essa humanidade, que foi aquela palavrinha que eu joguei lá no começo para nós. Mas a maioria dos professores, como eles estão dentro dessa lógica, dessa estrutura, eles não vão querer saber o que você tem para fazer fora. Eles acham que a disciplina deles é a única do semestre, quando às vezes você tem 5, 6, 10 disciplinas, né? E aí você precisa dar conta disso. E aí vem a ansiedade, porque você começa a se sentir sem saber, muitas vezes não consegue ter ali a parte da comunicação, que é algo essencial nesse processo das relações sociais, né? E com a gente mesmo também. E aí eu não consigo me comunicar com aquele professor ou professora e já começo a sentir um frio na barriga, ansiedade, vou mal na prova, tenho trabalho para apresentar, não consigo falar em público, tenho medo, travo. E aí vai começando o acúmulo, né, de situações que podem gerar o quê? Essa exaustão mental. Outra coisa que também acontece, a gente pode começar a se comparar com colegas e fazer autocríticas excessivas. Na verdade, assim, né, gente, tudo isso que eu tô falando, ele pode acontecer em todos os níveis, mas aí eu separei aqui só pra gente deixar um pouquinho mais didático, né, porque daí tá, beleza. Eu chego ali no meio do curso, eu já tenho mais ou menos uma noção, gostei do curso, é isso que eu quero, ou então começo a entrar em crise porque não é isso que eu quero, né? E aí eu começo a me comparar, nossa, porque fulano, não, as notas deles, porque aí volta, né? A inteligência intelectual é mensurável. Uau, porque aquela pessoa só tira 10 ou só tira nota A, né? Eu tô aqui sobrevivendo, tô tentando atingir ali a média. Lá na UFSC, na minha época, era 6, não sei como é que é agora. Ali atingir a média para que eu consiga passar, né? E a gente fica nesses desesperos. Tudo isso, aquilo que a gente vai jogando para debaixo do tapete desde o começo da graduação, a gente vai perdendo a motivação. Porque aí a gente começa a questionar, a gente começa a duvidar da gente mesmo, né?
tanto em relação aos estudos quanto à vida em geral, porque uma coisa está ligada na outra, a gente não tem como separar, embora se diga, né, não, uma coisa é aqui, outra coisa é ali, mas isso está tudo interligado. Então, se você teve, de repente, sei lá, perdeu o emprego, ou precisa de um emprego para se manter para a universidade, é óbvio que isso vai afetar a tua vida. Não tem como dizer que não, né? E aí aqui é que entram essas questões emocionais que podem gerar problemas, né? Que doenças mentais assim em algum nível, que acontece muito e foi o que aconteceu comigo. Aí a gente, tá, beleza, passamos a crise do meio do curso. Chega lá nos últimos semestres. Aqui tem o desafio da escrita do TCC e a transição para o mercado de trabalho. E às vezes alguns cursos como letras, né? Se você escolhe licenciatura, o estágio, que também é um desafio. E também outros cursos, né? Tem estágios e tal. E aí você fica, caramba, agora ferrou geral, né? Não, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Às vezes a gente fala, e falar é muito fácil, né? Mas lá dentro de nós tem um caldeirão borbulhando. Aí a gente começa a fazer o quê? Procrastinar. A gente começa a se auto-sabotar. Eu reprovei nessa matéria, mas nem é tão importante assim. Ah, deixa pra lá. Ou começa a procrastinação da escrita, né? Dos cursos, geralmente quando a gente tem que escrever o TCC, eu passei por isso também, tá? Aqui. A procrastinação, o medo da folha em branco, né? O mito da folha em branco. Meu Deus, por onde eu começo a escrever? O que que eu faço? Também pode acontecer a síndrome do impostor, ou seja, não, outras pessoas fazem melhor do que eu, o que eu tô fazendo aqui, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Cara, tem tanta gente melhor que eu para falar sobre esse assunto, por que que eu vou falar sobre esse assunto, né? É algo que acontece muito e até curioso que a síndrome do impostor, eu conheci recentemente esse termo e o quanto de fato eu passei por isso também. Eu só fui identificar recentemente, né? Porque a gente não tem conhecimento sobre essas questões. Aí, beleza, se eu decido, finalizei ali meu TCC aos trancos e barrancos, chega na época da escrita. Mas antes disso, algumas pessoas optam pela pós-graduação, né? Aí você pega a pós-graduação, pode ser uma especialização de 1 ano ou um doutorado de 4 anos. Você pega tudo isso que a gente tá falando aqui e multiplica por 10. Por quê? Porque na pós-graduação, eu não sei, tô falando por mim, tá? Pode ser que outras pessoas acessíveis tenham tido outra experiência. Mas para mim, o que pesou muito foi a questão da solidão da pesquisa. A escrita, né, o universo da pesquisa já é algo que não é muito valorizado na nossa sociedade ainda. E aí você, dentro desse campo de pós-graduação, o templo do saber, volta aqui comigo que a gente falou lá no começo, você precisa lidar com disputas de ego nesse universo intelectual. E aí vem a síndrome do impostor, e aí vem a insegurança, e aí vem o medo, porque eu não consigo escrever um trabalho de conclusão de curso, eu não consigo escrever uma dissertação, eu não consigo escrever uma tese, porque as pessoas, às vezes, que deveriam estar nos auxiliando, estão com os seus egos num nível que não conseguem dialogar com a gente de seres humanos para seres humanos. Infelizmente, isso aconteceu muito na minha época. Acredito que continue acontecendo ainda. Eu vi pessoas que foram abandonadas pelos orientadores. Eu vi colegas de pós-graduação adoecendo e na época não fala muito nisso, sabe? A pessoa não tá legal, deixa ela lá, ela vai se tratar, ela vai trancar o curso. Algo que me deixava realmente chocada. E eu não entendia direito o porquê, mas eu não conseguia entender aquilo porque para mim a empatia sempre foi uma coisa muito natural. E quando eu entrei na pós-graduação, eu vi isso acontecendo e outra coisa também da pós que me deixou bastante triste, que é aquele senso de comunidade que a gente ainda tem na graduação. É claro que se você faz um curso à distância, às vezes você não consegue, né?
ou consegue ter esse círculo, esse vínculo de amizades com as pessoas da tua turma ali. Mas como na pós-graduação, pelo menos a que eu fiz de mestrado e doutorado, a pessoa vai trilhando, né, essas trilhas de aprendizagem, você vai fazendo, passo disciplina tal, outra disciplina e tal. Então, como eu não tinha, eu sei que a Cecília teve uma experiência diferente, como eu não tinha um núcleo de pesquisa que se encontrava com frequência para discutir, né, essas pesquisas, era cada um na sua, cada um no seu quadrado, literalmente. Então, eu não tinha com quem dialogar. E isso tudo me deixava nesse lugar de desconforto. Eu me sentia mal. E também eu estive num lugar, mas assim, eu acho que é importante eu voltar um pouquinho. A vida na universidade não é uma tarefa fácil. É um lugar que você está, tem a celebração, tem todo esse rito, que é um rito, às vezes, dependendo da idade, é um rito de passagem, né, da fase jovem para a fase adulta. Ou então, se você é adulto, é esse rito de que você tem que conciliar as partes, né, em relação à sua vida pessoal e à sua vida acadêmica. Mas eu, no final da minha graduação, 2011, já dezembro de 2011, eu tive uma crise de ansiedade onde eu achei que eu ia morrer. Para mim era certo aquilo, certo que eu estava morrendo. Eu morava na moradia estudantil, lá na UFSC, do lado do campus, né? Na época a UFSC nem tinha todos os campi que tem hoje, enfim, era 2011 isso. Tava começando, eu acho. E aí essa crise de ansiedade me fez ir para o hospital, enfim, e foi de lá, naquele momento, que eu conheci, né, a senhora ansiedade. Mas é interessante porque hoje eu consigo ver a ansiedade de um lugar que me trouxe para essa conversa onde a gente está aqui agora. Eu passei por muitos anos tentando negar, tentando reprimir, tentando não lidar com isso, e foi um acúmulo de muitas coisas que foram acontecendo. Tinham coisas, óbvio, de ordem acadêmica, como algumas que eu mencionei aqui para vocês, ordem pessoal, e questões mesmo do tipo, quando você pensa que você vai morrer, pelo menos essa foi a minha experiência, começou a dar um tilt na minha cabeça. Peraí, tem alguma coisa errada comigo. E foi onde eu vi que eu precisava olhar para mim. Mas eu fiquei ainda um bom tempo tentando adiar esse encontro, que é o encontro mais importante da nossa vida, gente. O grande amor da sua vida está aí te esperando. Essa é a verdade. E na época, o que que eu fiz? Eu tive apoio do projeto que eu sempre falo, que é o projeto Amanhecer da UFSC, onde terapeutas os mais diversos, assim, não necessariamente só psicólogos, né? Das terapias holísticas, complementares, integrativas, eles oferecem serviços voluntários para estudantes e para a comunidade em geral. E aí foi lá que eu fui parar, depois do hospital, né? Eu saí do hospital com uma receita de remédio, tarja preta, na época, e fui para o Projeto Amanhecer e tive um apoio de uma psicóloga também, na época, assim, da universidade. Eu considero que eu fui uma pessoa privilegiada, porque eu sei que muitas pessoas não conseguem ter acesso a esses lugares. Então, eu sou eternamente grata, embora e que, né, eu disse para vocês que hoje não tem muito esse assunto no âmbito ali acadêmico, mas às vezes as universidades possuem essas estruturas que podem nos auxiliar muitíssimo, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu tive essa crise de ansiedade, eu saí de uma reunião com a minha orientadora, onde eu estava há um semestre adiando a escrita do meu TCC, e comecei a ter essa crise. E eu não entendi o porquê. Porque não é fácil, não tem respostas assim prontas, né? Depois de muito tempo, eu fui entender que tinha sim a ver com o meu processo de procrastinação, de síndrome de impostor, de insegurança, de medo.
Mas não, eu era uma pessoa super sociável, eu era uma pessoa super festeira, super, né, militante de centro acadêmico, conhecia, vivia plenamente a universidade, tanto que morava na moradia estudantil. Eu não sei se alguém aqui vai se identificar, quem estuda no presencial, vivia no restaurante universitário, almoçava no RU, jantava no RU, e isso era a minha vida, só que eu não percebia que eu estava deixando coisas importantes de lado. Eu estava muito focada no meu universo intelectual. E foi onde eu disse: nada mais existe, é só material. É só esse material aqui. Então, acabou tudo. Ai, emoções, ai, que coisa, nada a ver. Ai, saúde mental. Não tinha preconceito, mas tinha ali no fundinho alguma coisa do tipo, ah, isso não é comigo, sabe? Então foi todo um processo para eu lidar com a ansiedade que eu precisei passar, e foi aí que eu conheci as terapias holísticas. Desde 2012 eu comecei, né, a ser usuária das terapias holísticas lá no Projeto Amanhecer, e o Reiki foi o meu primeiro caminho, assim, de terapia. E em 2019, quando eu estava finalizando o meu doutorado, já estava aprendendo, assim, mas assim, por tentativas e erros, né? Já estava aprendendo a me olhar, a me reconhecer. Eu me tornei terapeuta Reiki e depois fiz um curso de psicoterapia holística e tal. Mas eu percebi que foi ali na crise da vida acadêmica, porque para mim era algo muito importante. Se vocês estão aqui hoje, com certeza é algo importante para vocês estar nesse lugar e concluir, né, o curso, porque chegou um momento na minha vida que eu quase desisti, por questões de ordem social, de ordem financeira. Nossa, mas o meu curso era Letras Português, é uma universidade pública, gratuita e de qualidade, sim, muita qualidade, mas existe um outro contexto. Todo mundo está num sistema capitalista que a gente precisa de dinheiro, né? E naquele momento eu precisava escolher. Foi quando eu ganhei a vaga para moradia estudantil. Senão eu teria trancado o meu curso de letras português e talvez nunca teria voltado. Eu não sei como é a realidade de vocês aqui, talvez muitos já, em algum momento, se você está ali no meio do curso, por N questões outras, pode pensar em desistir. Mas, se você está pensando em desistir do teu curso, eu recomendo que você se analise e pense: tá, quanto eu gosto desse curso? Porque eu amava, eu me encontrei nas letras, eu amei. Eu não queria largar aquele curso. Mas também tinham outras questões ali que estavam fora, digamos assim, do meu controle, né? Essa questão financeira, às vezes, mais complicada. E aí eu ia desistir, abrir mão de uma coisa que eu gostava. Agora, se você está pensando em desistir do curso e você já não gosta do teu curso, talvez seja uma escolha assertiva a ser feita. E não se sinta culpado se você de repente, ai, quero mudar de curso, né? Porque às vezes tem muito isso, assim, às vezes as pessoas, não, você tem que fazer esse do começo ao fim. E se a pessoa não está interessada, se de repente ela viu ali que não era o que ela queria, tá tudo certo. Mas para que a gente assuma isso, esse lugar, a gente precisa trabalhar a nossa inteligência emocional. Eu sempre costumo dizer que quando a gente está fazendo o processo de escrita acadêmica, e se vocês não passaram, vocês ainda vão passar, muitas vezes as pessoas costumam dizer que é algo técnico, que é algo objetivo. E tudo bem, também é, mas não é só. Quando eu vou escrever um TCC, uma dissertação, uma tese, ele não vai ser apenas o resultado de meses ou anos de pesquisa, de consulta, referenciação teórica. Esse texto, ele é parte essencial da nossa vida. Esse texto vai fazer com que a gente ocupe um lugar que é nosso dentro de toda essa comunidade científica acadêmica. E quando a gente toma consciência disso, pode dar um frio na barriga e um grande medão, um medão mesmo, porque daí a gente pode cair naquele lugar de achar que não é bom o suficiente para poder fazer isso. Mas a gente precisa ocupar o nosso lugar. Se eu escolher um curso, se eu gosto desse curso, eu quero finalizar ele, eu vou escrever um texto, eu vou pesquisar algo sobre o que eu gosto. E aqui entra a inteligência emocional. Primeiro ponto, o que eu gosto. Às vezes a gente vai na onda, né? Dependendo de tal, o núcleo tal de pesquisa
tem pesquisa X, vai dar bolsa, e tudo bem, né? Se de repente é uma necessidade sua, a bolsa acima de uma questão ali de gosto, tudo certo. Mas às vezes você entra, o que eu tô querendo dizer é que às vezes a gente pode entrar numa furada de querer fazer uma pesquisa porque gosta do professor ou porque gosta daquele núcleo que não tem a ver contigo. Por isso que é importante você ter essa noção daquilo que você quer. Porque vai envolver emoção, vai envolver escolha, vai envolver sacrifício, gente. Mas não precisa ser tão doloroso. Para mim foi doloroso porque eu não tinha a mínima noção de nada. Como eu disse, era tentativa e erro, tentativa e erro. Mas algo dentro de mim, que eu não entrei aqui hoje, não vou me aprofundar muito, estava me falando que tinham caminhos e possibilidades, que é a minha inteligência espiritual, que também já é cientificamente comprovada, né? Eu costumo trabalhar com esses três pontos: a nossa inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, que é justamente esse âmago que a inteligência espiritual ela une as nossas inteligências emocional e intelectual. Porque não se trata aqui de a gente dizer, ah, então tá, beleza, a inteligência intelectual agora não serve para nada. Não é isso. A inteligência intelectual está envolvida em tudo o tempo todo. E ela, inclusive, vai ser muito assertiva para dizer: não, olha, podemos escolher isso. As emoções vão nos dizer coisas, a inteligência intelectual vai nos fazer ser objetivos e escolher coisas, e elas podem se, junto com a inteligência espiritual, unir. Ela trabalha nesse sentido. E a gente tem essa inteligência também inata. As três inteligências são inatas. Que esses três pilares, essas três teorias, mais a teoria do Howard Gardner sobre as múltiplas inteligências, que trazem todo esse campo da educação emocional para a gente conseguir entender, né? Então, gente, é muito importante que a gente consiga se entender para saber quem a gente é. E agora eu queria pedir para Cecília compartilhar a nuvem de palavras, porque eu tô curiosa. Você tá conseguindo ver, Carla? Olha só Sim, que estou vendo, todos interessante. bem? Obrigada, Cecília. Olha só, ah, as palavras maiores aqui são as palavras que foram mais digitadas, no caso, né? Então a gente já vê de cara aqui, ó, pá, ansiedade. Aqui tem a esperança, esperança, e daí embaixo a desesperança, a cansaço, insegurança, aprender, desafio, superação, desânimo, desespero, expectativas, expectativas novamente, animação, medo de não dar conta. Bom, eu acho que tudo que vocês comentaram aqui foram coisas que eu mencionei, inclusive das pesquisas que foram feitas até agora, não é verdade? E então, gente, ninguém tá sozinho aqui, viu? Estamos juntos. Há um misto de emoções quando a gente está falando sobre a nossa vida acadêmica, e claro, isso também pode, né, se for se aplicar para a nossa vida de um modo geral. A ansiedade, como visto, de fato, é um dos temas mais elencados aqui. E a gente pode tentar alternativas para que a gente consiga lidar de um lugar mais consciente, quem sabe, sobre a nossa vida acadêmica. E aí, a partir disso, gostaria de agradecer cada um de vocês que colocou as suas palavrinhas aqui. A partir disso, eu queria repassar para vocês algumas dicas de regulação emocional voltado para os estudos. Talvez são coisas que vocês já sabem, talvez são coisas que vocês já façam, mas é legal a gente botar em prática, né? Aí aqui a gente vai trazer do nosso emocional e mental para o físico, material, que aí junta a nossa inteligência intelectual. O primeiro ponto que eu recomendo para você, isso aqui também, gente, só explicando, eu gostaria que tivesse me dito lá em 2011, quando eu estava achando que eu ia morrer com crise de ansiedade, enfim. Porque, como eu disse para vocês, esse caminho eu fui trilhando ao longo desses anos até hoje e continuo trilhando.
e fiz muitas terapias holísticas, terapias convencionais, e é extremamente importante porque uma complementa a outra, né? Eu não sei o nível de conhecimento que vocês têm em relação às terapias holísticas, mas quando a gente resolve se estudar, que aí aqui é um ponto importante, né, do conhecimento ao longo da vida, trabalhar nossa educação emocional, sendo o nosso próprio laboratório de experimentação, a gente vai percebendo que existem possibilidades de que a gente incorpore esse conhecimento. Eu posso, sei lá, fazer terapia com psicólogo, com psiquiatra, com terapeuta holístico, ou todos juntos ao mesmo tempo, mas se eu não me estudar, se eu não me reconhecer, eu talvez não consiga colocar aquilo em prática. Se eu não assumir esse lugar de autorresponsabilidade do meu autoconhecimento, eu costumo dizer que a gente precisa assumir o nosso lugar de é, protagonistas que somos da nossa vida. Muitas vezes a gente fica como coadjuvante uma vida inteira. E isso aqui também se aplica no contexto da escrita do nosso trabalho acadêmico, né? Mas a gente é protagonista. Ah, não importa, é só um TCC. Não é só um TCC. Ah, é uma pesquisa que uma vez eu lembro de um estudante falando assim: Ah, eu sou da engenharia civil, eu tô falando de cimento. Quem que se importa com cimento? Aí eu falei, mas o cimento constrói as casas. Se não tivesse cimento, se não tivessem pessoas, eu não me interessaria. Mas ainda bem que você existe, que você se interessa por esse tema, que você vai falar sobre isso. Para ver o quanto a gente está interligado, né? Temas que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas são importantes. Porque a gente tem que trazer esse outro olhar mais ampliado, né? E alguém colocou aqui no chat que eu vi a questão da constelação familiar, é justamente isso, né? De você ocupar o seu lugar, porque no seu lugar você acaba ganhando força. E isso é muito importante para nossa autoestima, né? Para o nosso processo de automotivação também no dia a dia. O que funcionou para mim, como eu disse para vocês intuitivamente, eu escrevia diários. No meu mestrado e no meu doutorado, eu tenho até hoje. Às vezes não era diariamente que eu escrevia, mas eu usava a escrita de uma forma terapêutica. Inclusive, os próprios terapeutas, né, já comprovam isso, já tem estudos que mostram a importância da escrita. Claro, para mim é fácil escrever, porque eu sou uma pessoa da área e tal. Gente, como me salvou? Porque daí, quando eu tive a crise da ansiedade, foi no final da graduação. E eu lembro que eu falei, eu não vou ficar pirada na pós-graduação. Embora, né? A gente sempre deu uma piradinha ou outra, mas o que acontece? Foi muito um lugar confessional onde eu usava o papel para expressar a minha raiva, todas as minhas emoções que eu não sabia regular direito, né? Ou eu engolia, ficava engolindo, engolindo, engolindo. Eu escrevia um diário. Então, assim, é uma dica, né? Como eu disse, pode servir para vocês ou pode não servir. Eu vi que algumas pessoas já colocaram aqui que também usam essa estratégia. A outra questão muito importante, o autocuidado. E o autocuidado, às vezes, como a gente, sei lá, às vezes a gente é jovem, tá lá nessa vida acadêmica, uau, tem muita coisa para fazer. Eu priorizava muitíssimo por demais o lazer, eu era uma pessoa mega festeira. Eu organizava festas nos centros acadêmicos e tal. Só que aí eu ia para o outro extremo, né? Então, uma coisa que eu não fazia muito bem e que hoje eu vejo o quanto é importante dormir, sono de qualidade, né? Porque às vezes a gente está estudando e tem gente que, claro, você tem que saber qual é o seu ritmo, né? Em qual horário você rende melhor, se é de manhã, de tarde ou de noite. Eu demorei para descobrir isso. E aí dormir, eu dizia que era um desperdício de tempo dormir, porque eu tinha uma vida tão agitada. Eu estudava à noite, eu saía geralmente ia para festa, daí eu acordava de manhã, eu ia para estágio. À tarde eu ficava no centro acadêmico ou eu ia fazer alguma coisa de estudos. E eu ficava nessa rotina, nesse fluxo o tempo todo. Eu não tinha espaço para dormir. Quer dizer, eu dormia muito mal, né? Claro que eu dormia, né? Porque ninguém consegue ficar também tanto tempo sem dormir. Mas o sono de qualidade, aí você vai ter que ver qual que é o teu correto, né? Porque não tem uma coisa assim, dizem que é 8 horas. É de 6 a 8 horas. Então, tem gente que dormindo 6 horas tá ok. Mas quando vai para menos de cinco, as pessoas, né, da área
já falam que pode ser um pouquinho complicado, né? Se você dormir. Eu não sei, hoje em dia, se eu durmo pouco, eu já fico de mau humor, enfim, não rendo nada. Então, isso também é autoconhecimento, que na época eu não fazia ideia. Alimentação de forma saudável. Como eu disse para vocês, eu tinha zero questão de alimentação. Eu comia no RU, eu era moldada pelo RU. E fora o RU, eu comia miojo. Tanto é que eu cheguei nossa, a ter nojo de miojo, porque eu comia muito miojo. É claro que daí a gente está na vida corrida ali da universidade, às vezes do trabalho, tem gente que tem filho, tem gente que isso, que aquilo, e você vai optar pelo mais fácil, né? Mas procure trazer para tua consciência de tentar se alimentar de uma forma o mais saudável possível, pelo menos tentando. Eu sei que não é fácil, eu sei que eu não tô aqui para ditar regras para ninguém, mas isso é importante, porque isso faz parte do nosso autocuidado, que faz parte do nosso autoconhecimento, que faz parte da nossa proteção emocional. Praticar atividades físicas semanais. Bom, isso aqui eu era zero. Aí ali na pós-graduação que eu comecei, né, a universidade oferecia aquelas atividades de lazer, eu fiz yoga, depois eu fiz musculação, fiz natação, fui fazendo essas atividades. E hoje em dia, eu, né, desde 2015, digamos assim, eu saí do sedentarismo, dessa vida sem atividade física. Por que que é importante? Porque o nosso corpo precisa se movimentar. E o nosso corpo vai afetar a nossa mente, vai afetar nossas emoções. Lembra quando eu falei, se você tá com raiva, às vezes a pessoa tá com raiva e vai lá e faz uma corrida ou vai andar de bicicleta. Uh, né? O corpo vai produzir hormônios e aí vai tirar o teu foco daquilo. É importante. Pode ser uma estratégia, alguém colocou aqui a minha estratégia de escape. Pode ser muito importante, né? Outro ponto muito importante é a gente ter, sim, momentos de lazer. Não tão exagerado como eu tinha, mas esses momentos de lazer, eles são essenciais porque a gente precisa ter esses espaços de respiro. E aí, sei lá, você pode optar, seja uma festa, seja sair com os amigos, seja ir para o cinema, seja assistir uma série. Não se sinta culpado, porque quando a gente está ali, principalmente na fase de escrita, tudo que a gente faz, que a gente acha, eu deveria estar escrevendo, eu deveria estar isso, eu deveria estar aquilo. Mas na verdade, novamente, a minha intuição me dizia lá, às vezes eu não estou estudando, não estou escrevendo, mas eu estou falando sobre isso. Ou eu estou pensando sobre isso, também ajuda. Só que no momento de lazer, esquece, vai fazer outra coisa, né? Vai dançar, vai fazer, porque é importante, gente. Isso aqui pode parecer coisinhas bobas, eu tenho certeza que todos vocês já sabem disso, mas é tão importante para nossa saúde emocional e mental, que vocês não fazem ideia, porque é tão simples, né? Dormir, se alimentar bem, ter lazer, fazer atividade física, todo mundo fala isso. Todo mundo fala, mas quem faz, né? Quando a gente faz, a gente acaba percebendo os resultados na prática. Outro ponto muito importante é justamente a gente estudar a nós mesmos. Para quê? Para a gente saber o que que a gente gosta e o que que a gente não gosta. Porque, como eu disse lá no começo, às vezes você está fazendo lá umas disciplinas que você não vai gostar. Então, como é que eu preciso encontrar estratégias para lidar com isso? Eu vou ter que, às vezes eu não gosto de um professor. E tá tudo bem, né, gente? Tá tudo bem. Às vezes a gente não vai com a cara das pessoas e é isso. Mas é preciso, porque talvez seja só aquele professor ou professora que vai dar aquela matéria e aquela matéria é obrigatória, enfim. Autoconhecimento, ok. Eu vou precisar passar por essa disciplina aqui em determinado momento. Como que eu vou lidar com isso para que eu tenha, sei lá, que eu consiga atingir o mínimo esperado ali, porque também não precisa ser o máximo o tempo todo, né? E eu consiga passar. E não ter que repetir o semestre e ficar de novo com aquela mesma pessoa que eu não suporto, né? Então é você que vai saber dos seus gostos e dos seus desgostos. E isso é só a gente estudando a gente mesmo. Outra coisa muito importante que eu demorei para aprender é cultivar a organização e o planejamento nos estudos. Eu sei que as aulas começaram há pouco tempo, né? Tanto na UFSC quanto na UFPR, acho que nas universidades de modo geral, que é como dizem, né? As coisas só começam depois do carnaval aqui no país. Então ainda dá tempo de a gente tirar um tempo para organizar o nosso tempo. Isso é muito importante. A minha dica para vocês é, sei lá, pega todas as ementas das disciplinas desse semestre,
coloca ali, porque nas ementas, que é um documento oficial, né? Os professores já colocam datas, digamos assim, de provas, de trabalhos, de coisas que vocês precisam fazer e se organizar. Então, nesse sentido, joga isso para um calendário, pode ser no Google Agenda, pode ser qualquer outro calendário, para você já ter uma noção. Olha, essa aqui é a semana de provas, eu preciso me organizar nesse sentido, né? Ah, eu tenho trabalho X para apresentar. Que aí você não vai se sobrecarregar e deixando a vida levar, tipo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Quando chega... Várias vezes eu tinha colegas que chegavam assim: hoje tem prova? Hoje tem prova? Então, assim, ó, a Cecília sempre organizada, sempre teve um planner, né? Eu não tinha nada disso, não. Eu ia muito pelo. Mas eu sabia, pelo menos, que tinha prova. Às vezes eu tinha colegas que chegavam assim: hoje tem prova? É, hoje tem prova, né? E aquela disciplina que às vezes é a mais puxada da vida. Eu sugiro que vocês testem, desculpa, testem técnicas de estudos diferentes, porque cada pessoa vai ter uma forma de aprender, né? Então, por mais que hoje em dia eu fiz um curso recente sobre neurociências e educação, eles comentam que os estilos de aprendizagem já estão meio que fora, não é comprovado cientificamente, mas eu acho que é legal para a gente se tentar se entender e se conhecer, né? Porque algumas pessoas, por exemplo, são mais visuais, outras pessoas são mais auditivas, outras pessoas são mais sinestésicas, gostam de botar ali, né, a mão na massa. Então, procure se entender qual é o teu modo e vá testando, porque a gente tem todos, na verdade, né? Todos os modos. Mas eu, particularmente, o que que eu usava? Eu usava muito ir para a aula ou assistir a aula, porque eu conseguia apreender o conhecimento muito por essa troca mental, né? Pela fala e pela escrita. Isso era o meu, né? E também, gente, ter intervalo de tempo entre o estudo e o relaxamento. Aqui, eu não sei se vocês conhecem a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, ela vai te ajudar, por exemplo, você vai estabelecer ali. O mais comum é 25 minutos de concentração, isso te ajuda no foco, e 5 minutos de descanso. Mas dependendo do que você está fazendo, se às vezes é uma leitura, talvez você tenha que botar mais tempo ou menos tempo, né? Então, eu recomendo vocês testarem a técnica Pomodoro, porque o que eu costumo dizer, o que eu dizia na mentoria de acompanhamento de estudos, é estudar é um trabalho e dá trabalho, mas você pode tornar ele um ritual saudável e prazeroso. Então, às vezes eu vou chegar naquele lugar, no meu espaço, né, de estudos, já tenho ali o Pomodoro, talvez no celular, mas se o celular for um probleminha de desconcentração, talvez seja melhor você não usar o celular e usar um relógio no computador. Mas testem a técnica Pomodoro, porque ela, para mim, nossa, eu uso ela até hoje, assim, faz muito bem. E também o relaxamento. Então, aqui eu recomendo técnicas de respiração consciente, porque ajuda a gente a relaxar. Ou então, quem medita, né? Uma meditação, fazer uma meditação para você, um mindfulness, né? Um escaneamento do corpo. São coisas que são legais que você pode fazer em poucos minutos também. E hoje em dia tem um monte de aplicativo, né? Até gratuitos. Eu uso o Insight Timer para fazer meditação. E ali também tem vários cursos de meditação que eu super recomendo. E outro ponto mais importante, gente, é vocês fortalecerem os seus vínculos e as suas redes de apoio. Não sejam, tão solitários. Eu sei que às vezes algumas pessoas têm dificuldades para fazer amizade, para criar vínculos, mas quando chega um momento que você precisa de ajuda. Às vezes um familiar, um amigo, um colega vai estar ali te oferecendo aquele apoio que talvez não te deixe, né, chegar num nível tão extremo de uma intensidade, de uma emoção que você não consiga controlar. É muito importante a gente fortalecer essas redes de apoio. Às vezes a família não consegue entender muito bem o que que a gente faz, né? Principalmente na fase da escrita ali. Às vezes você fica tanto tempo, né? Ai, tá sempre trancado na frente daquele computador, lendo livro. Tenta conversar com essas pessoas, né? Explicar para elas de forma empática o que que é o teu trabalho, o que que é a tua vida universitária, que isso é uma parte importante da tua vida. Com certeza essas pessoas vão acabar compreendendo, né? Te ajudando. Porque às vezes a família é nosso maior desafio nesse sentido, né? E
também hoje em dia existe essa possibilidade do online, né? A socialização, ela pode acontecer de forma online. Estamos aqui, ó, no momento que poderíamos estar socializando e criando esses momentos de fato de socialização. Isso é bem importante. Em casos específicos, se você precisa de ajuda de um profissional, você não hesite em buscar ajuda. Eu acho que já deixou de ser um tabu, mas ainda não é muito difundido. Mas assim, precisa de psicólogo, vai no psicólogo. Precisa de um psiquiatra, vai no psiquiatra. Às vezes as pessoas acham que porque elas confundem muito assim, ó, quando eu falo que eu sou terapeuta holística, mas daí então você não toma remédio. Não, não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As terapias convencionais, elas têm um papel essencial e fundamental. A nossa inteligência intelectual evoluiu não à toa, ela nos ajuda em muitas coisas. Claro, são linguagens diferentes, mas elas vão se complementar. Nunca deixe de fazer uma coisa porque um terapeuta falou que você, agora você não precisa mais ir no psiquiatra, agora você não precisa ir no psicólogo. Isso não existe, tá, gente? Provavelmente essa pessoa deve estar um pouco equivocada e você, como sendo responsável pela sua própria vida, né, seu autoconhecimento, entenda que esse não é o lugar que as terapias holísticas devem ocupar. Elas devem vir complementar ou prevenir, né, de a gente chegar no nível da doença. Nesse sentido, eu até coloquei ali para Cecília compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar do PsyMeet, que é um site de psicólogos e psicoterapeutas que eles oferecem serviços com valores sociais, acho que a partir de R$ 30. Eu mesma já usei, tá? Eu já tive psicóloga que me atendeu desse site. Não sei se vocês já conheciam, mas fica aí a dica para vocês. Deixa eu Eu ver vou aqui. mandar o link para vocês aqui no chat, Isso. mas eu tô projetando, né? O site é esse daqui, ó. Isso, esse é o site do Psyche. E também, né, gente, eu não sei, dependendo da estrutura e do contexto da universidade de vocês, como eu mencionei o meu caso. Às vezes você consegue o atendimento psicológico na universidade. A UFSC, que eu sei que tinha, eu fiz também lá com os estudantes da psicologia, eu fiz acompanhamento psicológico. Vocês percebam, né, gente? Eu fiz uma longa jornada, né? Fui psicóloga, eu só não fui para psiquiatra. Mas eu fui para psicólogos, os mais variados, terapeutas, os mais variados. E tudo isso me fez chegar onde eu tô hoje, que é justamente nesse caminho de trabalhar com a educação emocional, que é trazer e difundir esse conhecimento que ainda às vezes a gente conhece, a gente lida com ele de uma forma intuitiva, mas a gente pode incorporar na nossa vida, né? A gente pode trazer para a nossa consciência e nos trabalhar, nos educar emocionalmente. E isso é muito legal, porque aí, a partir disso, eu acabei criando o método Se Estudar com Emoção, que traz todo esse tema que a gente vem falando aqui, né, dos pilares da inteligência emocional, ancorado nas terapias holísticas, porque foi o caminho que eu fiz de, né, ter esse apoio e suporte das terapias holísticas, porque elas nos ajudam demais a lidar com as nossas emoções e com aquilo que a gente desconhece na gente mesmo. E hoje também com a comunicação não violenta. O ano passado eu finalizei um curso de intensivo de comunicação não violenta e eu também incorporo isso nos meus atendimentos. E é a partir disso que eu quero fazer um convite nesse momento. Estamos ok de horário, Cecília? São 8h18. Tu quer que eu compartilhe o slide aqui contigo? Ou não precisa? Qual slide? O Não, não precisa seu? não. Ah, então Não, tá não bom. precisa não. Tá. Não, é porque eu gostaria agora de fazer o convite de fazermos um trabalho de escuta empática e de respiração consciente. A respiração consciente vai ser primeiro e a escuta empática vai ser depois. Mas eu vou explicar primeiro a escuta empática porque ela é uma técnica, né, da comunicação não violenta que, dentro de um espaço seguro, como estamos aqui conversando sobre emoções,
como temos um tempo restrito, no caso, eu gostaria de ver se alguma pessoa voluntária tem interesse em compartilhar algo que está muito vivo nela agora. Pode ser um problema com alguma questão de escrita acadêmica, da vida acadêmica, ou se não tiver ninguém com questões de vida acadêmica, pode ser da vida em geral, né? E eu vou ocupar esse lugar de escuta empática. A comunicação não violenta, ela trabalha com, em primeiro lugar, a autoconexão, que é o autoconhecimento. E as terapias, de um modo geral, elas dizem que é pela fala que a gente vai se curando, né? Então, quando a gente começa a falar, é claro que a cura é uma coisa muito complexa, né, gente? Mas quando a gente começa a falar, a gente traz para a consciência, a gente começa a ter clareza. E aí, esse lugar, esse convite que eu quero fazer para alguma pessoa que queira aqui, é justamente de fazer essa partilha para que todos nós possamos ouvir empaticamente essa pessoa, ou seja, estarmos aqui presentes, ouvindo e tentando entender o que que ela sente, quais emoções ela está sentindo, quais são as necessidades que ela está sentindo, será que ela está conseguindo se autoconectar? Porque a pessoa que vai contar a história, ela precisa fazer essa autoconexão, né? Ela precisa encontrar a honestidade. Então, assim, não precisa se preocupar em ter vergonha de falar ou se censurar, porque, ai, eu odeio aquela pessoa, ai, aquele professor me tira do sério, não suporto aquele professor, sabe? Não tem problema, porque a autoconexão, a autenticidade e a empatia fazem com que a comunicação não violenta funcione. E a comunicação não violenta nada mais é do que a comunicação que flui a partir do coração. E isso pode parecer bastante poético e filosófico, mas nada mais é do que a gente se abrir para ouvir o outro e reconhecer a nossa humanidade. Por isso que eu convidei vocês para que a gente esteja nesse espaço de humanidade. Porque talvez essa história que alguém vai contar tenha tudo a ver comigo, ou talvez não tenha nada a ver comigo, mas eu vou aprender ouvindo a história dessa pessoa. E eu aqui vou estar ocupando esse espaço dessa conversa e talvez eu possa, em algum momento, trazer para essa pessoa hipóteses empáticas para tentar ajudar ela. Às vezes eu posso dizer para ela: eu entendi você me falar, com paráfrases a gente fala, né? Eu entendi você falar que você tem muita raiva desse professor porque ele não negocia prazos. É isso mesmo que você está querendo dizer? Aí a pessoa vai me dizer se é isso que ela está querendo dizer ou não. Mas às vezes eu posso nem fazer paráfrases e apenas oferecer a minha presença para aquela pessoa, porque a conexão, às vezes, ela se dá sem palavra nenhuma. Então, esse é o convite. Alguém que queira se candidatar para fazer uma fala, para que todos nós possamos aprender a partir da sua história. A gente vai ter um pouquinho de tempo, né, Cecília, em relação a isso, para que a gente não se estenda muito assim. Mas antes desse momento da escuta empática, eu quero daí fazer o exercício de respiração consciente com todo mundo. Alguém aqui já fez exercícios de respiração consciente? A Maria disse sempre. Ai, que bom. A Luana também. A respiração é vida, Nunca né, fiz. gente? Oi? Alguém falou? Eu, Joana, Você já fez, Joana, Joana? nunca fiz. Ah, que legal! Então, te convido para que a gente faça a respiração consciente hoje. Mas antes a gente precisa saber se vai ter algum voluntário para querer contar, compartilhar alguma história. Ô, Carla, só para eu entender, a gente vai fazer agora a escuta empática? Tá. Primeiro a respiração consciente e aí já vamos para a escuta empática. Ah, entendi. Então precisamos de um voluntário agora, gente. Quem que gostaria? Ah, Miriam! a Miriam, acho que eu, ótimo. A Miriam é minha aluna. Olha, que legal! Ai, obrigada, Miriam. Então, antes, já que agora temos uma pessoa, é isso aí. Parabéns. Estamos juntas. O meu convite, então, gente, é que vocês procurem relaxar agora nesse momento que a gente, antes de ouvir a Miriam, a gente vai
se conectar com a gente mesmo com a respiração, através da respiração consciente. Então, se você está aí no teu espaço sentado ou mesmo deitado, que seja, né? Eu vou te convidar a fechar os olhos. E se você não quiser fechar os olhos, você pode pelo menos mirar 45 graus olhando para baixo para não se distrair com as coisas de tela e tal. E aí você vai relaxar o seu corpo. Vai começando a prestar atenção na tua respiração. A inspiração e a expiração. A respiração, ela pode ser tanto voluntária quanto involuntária. Na maioria das vezes, a gente não se dá conta que está respirando, né? Às vezes, quando a gente vai para uma crise, a gente percebe na respiração que a gente está entrando num outro modo de desregulação emocional. Mas a respiração, ela pode ser voluntária, consciente. Então, é por isso que a gente agora vai fazer um método da respiração quadrada. O que é essa respiração quadrada? Imagine um quadrado. Ele tem 4 pontas. E aí, quando a gente chega em cada uma dessas pontas, a gente vai contar 4 segundos. Então, a gente primeiro começa inspirando, contando mentalmente 4 segundos. Aí a gente vai expirar, desculpa, a gente vai segurar, contando 4 segundos. E aí a gente vai expirar, contando 4 segundos. E a gente vai suspender por 4 segundos. Vamos fazendo o teste, tá? Vamos começar. A gente inspira e conta até 4. Segura e conta até 4. Solta e conta até 4. E fica contando até 4. Entre a inspiração e a expiração. Procure encontrando o teu ritmo. Inspira, segura, expira, segura. Imagine o quadrado, que você está percorrendo um quadrado. Inspirando, contando por 4 segundos a sua inspiração. Prendeu na ponta do quadrado. Conta por 4 segundos. Solta por 4 segundos. Segura por 4 segundos. E recomeça o ciclo. Eu agora vou ficar em silêncio para que cada um possa praticar do seu jeito. Não tem o certo ou errado. Se você não conseguir segurar por 4 segundos, não tem problema. Mas procure trazer a tua respiração para o abdômen. Porque a respiração consciente, ela vem lá de baixo. Quando a gente está ansioso, nervoso, estressado, a gente respira muito pelo peito. E a gente precisa agora conscientemente fazer a nossa respiração abdominal. Perceba como é que está o teu corpo agora que você conseguiu sincronizar a tua respiração consciente nesse exercício.
Veja se tem algum desconforto no teu corpo. Se você perceber desconforto, intencione agora, numa inspiração profunda, levar tranquilidade para este lugar. Aos pouquinhos, você pode retornar, abrir os olhos, ficar aqui agora no presente. Depois eu vou querer saber se vocês conseguiram fazer, hein, gente? Hã? Trava a porta, não é isso? A Jussara tá com o microfone aberto? Como? Ela. A Jussara quer falar alguma coisa? Acho que não, é só o microfone que abriu. Bom, gente, Carla, só um minutinho, porque eu fui mutar a Jussara e acabei te mutando. Só um minutinho. Eu vou ter que te achar aqui. não, eu O já que abri tem? para mim. Ah, tá. Ah, que bom. Que bom. A Miriam, Oi, conseguem me ouvir? te ouço. Te ouço, sim, Miriam. Só que agora teu telefone, teu microfone tá fechado. Eu não sei se você tá numa situação que você conseguiria abrir a câmera, Miriam. Posso? Oi, Miriam, Conseguem me prazer. ver? Estou te vendo Tudo bem? agora. Ah, eu peço desculpas, eu não estou muito arrumada, mas é, cheia de vergonha, Miriam, eu acho que pode falar. pode começar a falar a sua história. Eu gostaria de convidar todo mundo aqui para que a gente esteja presente, né? E agradecendo de coração a coragem que a Miriam teve de estar aqui nesse exercício, mas lembrando sempre da nossa humanidade e do nosso sigilo nesse espaço também, né? Para que a gente possa se proteger, porque estamos falando de emoções. Miriam, Verdade, você pode concordo. ficar à vontade e começar a nos contar. O que você quer nos contar hoje? Eu sou estudante, mestranda pela Universidade Federal de Santa Catarina. A minha área é linguística teórica descritiva e experimental. A, a minha amiga que tem me acompanhado aqui com, meu Deus do céu, eu falo que é muito mais do que uma mentora, é muito mais do que uma pessoa que tem me auxiliado numa questão acadêmica, né? A Cecília tem, mesmo que a gente não tenha tanto tempo, mas é uma pessoa que tem me auxiliado muito nessa área, né? E a minha orientadora é a Sandra Quaresmin, que amo de paixão. E o que eu queria colocar aqui para começar seria, não é coragem, queria dizer além de coragem, né? Para falar aqui, eu queria colocar como necessidade e também como talvez ajuda para quem está ouvindo, né? Eu, quando comecei a pensar na questão, eu não sei quanto tempo eu tenho para falar, 10, 5 minutos, quanto tempo você, nessa média? Tá, só me sinalizem aí. Quando eu comecei a pensar numa vida acadêmica, eu já sempre amei, né, esse mundo, esse universo acadêmico, mas para mim, primeiro eu achava muito distante. Quando eu comecei a tomar coragem, eu estava grávida. Eu descobri que eu estava grávida. E aí eu comecei a fazer ali algumas aulas para ter uma certa noção do que eu queria, né? E depois eu comecei a me preparar o projeto com a ajuda de alguns colegas, assim, eles iam me indicando, eu ia fazendo assim meio que às cegas o trabalho e consegui aí passar e continuar, né, esse processo, porque eu já vinha
fazendo algumas aulas. Para mim, hoje, o que eu queria colocar como uma situação que talvez sirva, né, de consolo para entender que não estamos só, é que a minha angústia é comigo mesma, né? Não seria, no caso, com a minha, por exemplo, né, como foi citado aqui, com a minha orientadora. Tenho muito, meu Deus, assim, auxílio, carinho, abraço, mesmo que distante, né? A gente não se vê tanto, mas sempre estamos ali conversando na medida do possível. Só que eu até coloquei para a Cecília, assim, eu passei um tempo, né? Inclusive, eu acho que estou trabalhando isso hoje, mas eu tento assim me distanciar, eu tento não falar, eu tento fugir. A minha situação hoje é uma situação onde eu procuro sabotar a mim mesma, né? Procrastinar, vamos dizer assim, tenho um filho, nesse processo do mestrado, houve um divórcio, houve traição, houve, né? Eu moro só com meu filho de 4 anos, eu trabalho manhã, tarde, parte da noite. O que mais? Estudo, né? Tenho que estudar um pouco, mas tento fugir disso hoje porque eu me sinto muito cansada, muito exausta. E não é só disso, é de tudo, né? Exausta de tudo. E eu já cheguei a pensar assim, meu Deus, eu acho que eu vou dar um basta na minha vida. Tentei, né, me colocar assim, mas eu falei que isso seria muita irresponsabilidade e, sei lá, muito egoísmo da minha parte, porque eu acho que a pessoa que faz isso, tendo familiares, né, tendo meu filho, minha mãe, meu irmão, que são as pessoas mais importantes para mim hoje, eu acho que seria, hum, acho que essa é a melhor palavra, um certo egoísmo, né, de pensar só em mim, na minha situação de dor, de angústia, e a angústia contra mim mesma, assim, eu acho que eu sou a minha melhor e pior inimiga, porque mesmo diante de toda essa situação, eu sempre falo assim, nada me angustia mais. Talvez todos os fatores que aconteceram tenha me deixado assim exausta, né? Por exemplo, de casamento, fui casada há 17 anos, houve traição, nos separamos, tenho um filho pequeno, trabalho. Então, tudo isso pode contribuir, lógico, contribui para a exaustão, sim, que implica o trabalho, né? Um trabalho que eu estou falando acadêmico, um trabalho que eu poderia estar produzindo mais e não estou. Ok. Só que eu digo assim, que esse cansaço, essa exaustão, além da academia, ela não é uma surpresa para mim, porque eu já passei por isso. Eu não passei pela traição, mas eu já passei por tantas coisas, sabe? E nunca me senti tão impotente, nunca me senti assim tão fracassada, tão frágil, sabe? E hoje eu me sinto. E a única coisa hoje que me aflige, que me dá tudo isso, ansiedade, tudo sentimento assim que me angustia, é exatamente porque não terminei o meu trabalho ainda, que eu já deveria ter terminado, né? Por estar procrastinando, por estar, sei lá, às vezes eu saboto a mim mesma, eu digo, eu não quero fazer, mas eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso conseguir, eu sei que é, é uma coisa que depende de mim, só de mim, e é como se eu não me perdoasse, sabe? Porque eu sei que eu poderia fazer melhor. Eu sei que eu já fui, eu já consegui fazer coisas assim que para mim, na época e na lógica, no contexto que eu estava, seria muito mais difícil do que hoje. Mas não sei, eu não sei. Eu não sei explicar bem, mas a sensação que eu tenho, assim, de tristeza, de, às vezes, raiva, né? De angústia é contra mim. Só contra mim. De pensar assim, poxa, eu poderia estar fazendo, mas eu não quero. Sabe como é? É estranho isso, mas é a sensação de que eu digo assim, olha, eu até posso, mas eu não quero. E não é a resposta para mim não serve dizer, ai, mas é porque você tem filho pequeno. Sim, eu sei, mas assim, eu já
Não tinha filhos antes, tudo, mas eu amanhecia dias e dias fazendo trabalhos, e para mim nunca foi problema. E trabalhava da mesma forma, sabe? Tantas coisas já aconteceram assim. Perdi meu pai também nesse processo agora, mas o que mais me angustia hoje, né? É estranho, mas é essa sensação de não ter terminado esse trabalho, que foi uma coisa que eu quis tanto, né? Que foi passar aí nesse contexto da universidade. E prosseguir, né? A minha pior angústia é que eu quero prosseguir, mas eu não estagnei. É isso. Acho que é isso. Muito obrigada, gratidão por essa partilha da tua história. Eu te ouvi daqui falando que você sempre gostou de estudar, que você escolheu entrar no mestrado, na linguística, e que você gosta, né, de estar nesse lugar com a sua orientadora, você percebe que recebe o Eu queria apoio. interromper só para falar aquilo que você tinha comentado, né? E eu adoro a área que eu estou. É só isso. Amo, amo de paixão. Eu ia justamente confirmar contigo, porque eu ouvi daqui justamente que há um sentimento positivo em relação à tua área, à tua pesquisa. E você comenta que nesse meio do caminho, durante o processo do mestrado, aconteceram grandes desafios, né? Você teve a sua gravidez, você teve um casamento de 17 anos que foi finalizado por uma questão bastante sensível de traição, e certamente essas questões te trouxeram angústia, te trouxeram tristeza, te trouxeram. Até em alguns momentos eu te ouvi falar que você pensou em desistir de tudo porque você se sobrecarregou em relação a essas questões e você comenta que essa angústia e todas essas emoções desagradáveis que você sente são em relação a você, porque você se sente culpada, né, estando sem finalizar o seu trabalho, porque você está ocupando esse lugar que você gosta, mas você não consegue seguir em frente porque está estagnada. Eu te ouvi também você falar que não tem nada a ver com o fato de você ter criança pequena e talvez ser mãe solo, talvez pelo que eu entendi, mas que você está num processo de tentar se entender nesse lugar do porquê você está procrastinando a escrita do teu trabalho, de todas as questões dos equilíbrios dos pratos da tua vida, né? Como a gente menciona, você vem buscando fazer esse equilíbrio, mas você percebe que em relação a você há algo que é um grande bloqueio, que você está tentando entender, tentando tatear o porquê você não consegue voltar para essa escrita do trabalho, para esse momento, para esse lugar que você diz que ama. Então, eu aqui, como uma hipótese empática, talvez me contei te ouvindo que, quem sabe, você esteja precisando de compreensão e clareza de como sair deste lugar onde você se encontra hoje. Seria mais ou menos isso, Miriam? Eu te ouvi direito? Sim, mas é isso mesmo. Mas eu acho que é em relação a mim mesma, né? Sabe quando você é assim, ó, todo mundo pode te ajudar, mas ninguém pode fazer o que você precisa fazer, entende? Então, esse é o problema. O problema é que eu sei que eu amo, eu gosto disso, eu quero isso, mas ao mesmo tempo eu digo, eu não consigo, sei lá, eu tô, não sei, muito cansada, sabe? Então, todos os dias, eu levanto e durmo, né? Vou deitar pensando a mesma coisa. Todos os dias. Isso me angustia. Então, eu evito sinceramente falar. Por exemplo, eu estava agora, tinha uma colega minha que fez um comentário, né? Fez uma pergunta, e aí, como é que. Eu evito falar sobre isso, eu nem quero falar sobre isso,
porque é uma coisa que me angustia, sabe? Por exemplo, eu dou aula, né? À tarde e à noite, eu estava até comentando com a Cecília, que estou ali ajudando o aluno a produzir, a escrever, e eu fico, meu Deus, eu poderia estar fazendo o meu trabalho também dessa forma, eu poderia também estar produzindo dessa forma, eu poderia também estar progredindo assim. E eu me sinto assim, sabe? Eu quis me colocar nessa situação, e sabe quando uma pessoa, sei lá, ela está viciada e ela não consegue sair daquilo? Então, eu acho que a minha situação é mais ou menos essa, assim. Eu não sei muito bem esse lugar, nunca estive, mas de ouvir falar é uma sensação muito ruim. Então, assim, eu estou nesse lugar hoje, de que eu sim, se eu quiser, eu consigo. Eu entendo isso, eu sou muito consciente quanto a isso, mas eu me sinto muito fraca, muito impotente. E não é falta de, de auxílio, sabe? Não é falta de pessoas que digam assim, olha, eu estou aqui para te ajudar. Não é isso, não é esse o problema. O problema sou eu, entende? E eu acredito que esse pode ser um problema de muita gente, que de alguma forma tenta camuflar, né? Eu detesto me colocar como vítima, sabe? Eu detesto me colocar como uma pessoa que, sabe, que diz assim, olha, o meu problema é um outro. Detesto isso, porque, sei lá, essa é uma situação, sabe, que eu fico me colocando, não, eu realmente sou o problema, porque eu sempre acreditei, eu sempre fui muito para frente, assim, quando eu queria fazer, eu ia fazer. Então, eu ainda entendo que se você, eu, quiser fazer alguma coisa independente, eu acho que a gente consegue sim, a não ser que aquilo não seja para nós. Mas se você gosta, se você quer, você consegue. Você tem que querer, você tem que fazer. Então, meu problema é fazer, estar no fazer. Tudo bem, tem um cansaço, por exemplo, eu cheguei, meu filho está ali, está dormindo já, né? Eu fui rapidinho, já, ele já chegou dormindo, bem cansado. Já fui dar banho nele para adiantar para entrar aqui, né? Para participar. Mas é complicado. Às vezes me dá aquela vontade, ah, eu vou abrir o computador, vou começar a fazer. De repente eu falei, ah, eu vou deitar, cansada, não sei se vai dar certo, e pronto. E aí é você se sabotar, sabe? Eu acho isso, eu sempre penso isso. Talvez não seja, mas é o que eu penso hoje. Sim, Miriam, você falou palavras que eu escutei do lado de cá muitas vezes, a angústia e o cansaço, né? Coisas que se repetem na sua vida. E eu escutei você falar também que você tem plena consciência do lugar que você está ocupando, porque você não quer ser essa pessoa em posição de vítima. Você sabe o que você precisa fazer, você sabe que você está se sabotando e você sabe que você está procrastinando, mas essa angústia continua ali, latente em você. Então, eu talvez aqui te ouvindo, eu acredito que é necessário, talvez, uma autoconexão mais profunda. Porque quando a gente está procrastinando e se sabotando, é algo realmente com a gente. E aí a gente precisa entender de fato de onde vem isso. Você trouxe aqui para nós, na sua história, e questões pessoais muito profundas e muito importantes, porque um casamento de 17 anos, que você mencionou que finalizou, eu não sei há quanto tempo que você não mencionou, mas existe um processo de luto em relação a esse término de relação. E existe um processo também que a gente, se colocando no lugar de estudante, porque você também disse que é professora, a gente consegue ver, ah, eu deveria fazer tal coisa, e a gente sente o quê? A culpa porque eu não estou fazendo. Então, quando a gente está ocupando esse lugar de culpa, esse lugar de autossabotagem e de angústia e cansaço, talvez seja necessário a gente se conectar mais profundamente com a gente mesmo. Pelo menos é uma necessidade que eu estou supondo aqui que possa ser necessária nesse contexto. Como você mencionou que tem vergonha, que você nunca é a pessoa que está abrindo o microfone para falar ou falando sobre situações pessoais tua, acredito que esse já foi o primeiro passo de você entrar nesse momento de autoconexão.
Mas é claro, aqui nós estamos num momento de conversa empática, que tempo restrito, mas me parece que você é uma pessoa que tem bastante coragem de trazer essas suas verdades, de ver as suas verdades, se você reconhece elas, para você buscar uma força que você não está encontrando no momento, mas você sabe que ela está em você, porque isso me parece muito claro na sua fala. Faz sentido isso que eu estou comentando contigo, Miriam? Sim, faz sentido. E vergonha para mim não é um problema, nunca foi. Eu sempre vou com vergonha assim mesmo. Eu sempre tive isso. Medo para mim nunca foi um problema, acredita? Eu sempre fiz, com medo mesmo, eu ia lá e digo, ah, eu vou fazer assim mesmo, né? Porque o não a gente já tem. Mas é isso mesmo. Obrigada, Miriam. Eu fiquei aqui realmente com um gostinho de ter mais esse momento que a gente não tem aqui, né? Mas eu acho que você deu um passo bem legal de fazer essa autoconexão, de trazer a tua história, né? Quando você está aqui no meio de pessoas que não nos conhecemos, mas você traz toda essa autoanálise que você fez da tua vida acadêmica, você já está num lugar que você tem um nível de autoconhecimento. Agora, no que ficou vivo aqui para mim foi a questão da autoconexão, que é algo que é muito importante, que a gente precisa fazer o tempo todo, né? Essa autoconexão, porque a gente está tão na correria da vida, tem filho, tem trabalho, tem as aulas da faculdade, tem isso, tem aquilo, e a gente acaba deixando a gente sempre em último plano. E aí começa o processo da culpa. Por isso que o autocuidado é importante. Então, assim, eu desejo aqui, fico, né, na torcida para que você consiga encontrar esses momentos de autoconexão para entender o que está te bloqueando nessa procrastinação, nessa estagnação que você mencionou em relação à tua escrita, para que você consiga finalizar o seu trabalho, porque você sabe que ele é importante, você gosta desse lugar, você ama esse lugar pelo que você falou. Então, a sua pesquisa realmente é muito importante e ela precisa ser finalizada em algum momento. Mas é claro que é muito importante que você tome a tua saúde em primeiro lugar, né? E a saúde aqui de forma plena, né? Não apenas a saúde física, mas a mental, a emocional e mesmo a espiritual. Porque quando eu trago saúde espiritual, tem a ver com a nossa intuição, que está ali dentro da gente já, não tem necessariamente a ver com religião, né? Às vezes a gente sabe as respostas, só que a gente precisa ter um tempinho para a gente se ouvir e se entender um pouquinho mais. Mas eu agradeço muitíssimo por esse momento da tua partilha. Fico feliz por ter ouvido a tua história. E, bom, esse foi um exemplo, né, de escuta empática. Eu ofereço, rodas de escuta empática para as pessoas que têm interesse de forma gratuita. Depois a Cecília vai passar ali no chat também, quem tiver interesse em entrar no grupo para saber as datas dos encontros. E são esses momentos onde eu trago os elementos da comunicação não violenta e esse momento de escuta, né? Aí a gente tem práticas, porque, por exemplo, aqui a Miriam falou, mas em um outro momento a Miriam vai ouvir e vai tentar fazer hipóteses empáticas para tentar entender a outra pessoa, as emoções, as necessidades que ela está sentindo. E assim a gente vai se apoiando e aprendendo uns com os outros, né? Então fica aqui o meu convite para esses grupos de escuta empática. E eu acho que eu já vou finalizando por aqui, Cecília, porque estamos quase dando 9 horas, né, gente? Eu gostaria de agradecer imensamente vocês estarem aqui até agora. Eu espero que tenha sido bem produtivo para vocês. Eu não sei se o pessoal foi fazendo algumas perguntas ali, Cecília. Carla, não temos perguntas específicas, foi só o pessoal foi interagindo aqui, né? E aí eu achei o máximo, porque daí tivemos apoio, né? Um dos outros aqui. Se alguém quiser, muito bom. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, pode mandar aqui que a gente pode, usar esses últimos minutinhos, né? Mas antes eu só queria adiantar que nós temos pessoas de vários lugares aqui, eu adorei saber. De Santa Catarina tem de Blumenau, Braço do Norte, Indaial, São João do Sul, Palhoça, Floripa.
Temos pessoas do Paraná, do Pará, do Paraná, de Timor-Leste. Então, muito legal, muito obrigada por terem participado. Eu estou colocando aqui a lista de presença de novo, porque somente 12 pessoas que preencheram e nós temos 23 participantes aqui. Então, se você ainda não preencheu, essa daqui é a lista de presença, tá? Porque para a gente emitir o certificado, a gente precisa dos seus dados. Deixa eu só conferir se alguém mandou alguma pergunta agora. Não, no momento não. Se alguém quiser, fica à vontade para mandar agora. Só para caso vocês queiram conhecer mais o meu trabalho, gente, eu tenho o meu site que é www.carlamelo.com, mas ele está passando por uma reforma, então assim, ele está lá ainda disponível, mas a semana que vem ele já vai entrar no novo layout. E no meu Instagram eu acabo compartilhando temas, né, sobre a educação emocional. E vocês serão bem-vindos, né, para acompanhar o meu trabalho. Eu também tenho um canal no YouTube e, e é isso, assim, eu ofereço as mentorias além das mentorias de escritas, consultorias de educação emocional aplicada, onde a gente aplica técnicas, né, ferramentas, a pessoa traz a sua situação, a gente conversa, pode ser acadêmica ou de qualquer coisa na vida. Às vezes a gente usa outras ferramentas que não apenas da comunicação não violenta. Essa escuta empática que a gente fez aqui é da CNV, né? Aí tem as rodas de escuta empática, que eu deixo o convite mesmo, esse é gratuito para participar. No momento está rolando o curso de educação emocional aplicada. Quem tiver interesse, as mentorias desse curso, é um grupo, né? Elas são semanais, todas as terças-feiras à noite. E a pessoa pode adquirir avulso. Agora, em abril, a gente vai fazer só sobre as emoções. O curso de educação emocional aplicada é um curso de 4 meses, ele é intensivo, a Cecília está participando, né? Ele é bastante intenso, porque tem encontros ao vivo semanais, além das aulas gravadas. Então, para participar do curso, esse semestre já não dá mais, só para o próximo semestre, daí tem uma lista de espera. Mas, caso a pessoa queira, tá? Você está me acompanhando lá no Instagram. Terça-feira, não é o caso dessa semana, acho que é na outra. Vamos falar sobre raiva. Aí eu trago uma ferramenta, a gente faz, né, momentos práticos ali de exercícios e também de escuta empática e fica aberto o convite para quem queira participar para adquirir essas mentorias, esses encontros ao vivo também. Quero participar de um, quero participar de dois. Eu vou divulgar os temas lá no Instagram e aí vocês podem participar se quiserem. E também ofereço atendimento de Reiki, né? Terapia Reiki, para quem queira também, é uma terapia energética de equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual, que me ajudou demais com a questão da ansiedade, mas ela serve para várias questões. E caso vocês queiram também experimentar, vocês podem entrar em contato comigo ali pelo WhatsApp, que a gente pode combinar uma sessão gratuita de envio de reiki programado, porque o reiki ele pode ser enviado à distância e ele funciona muito bem à distância também eu posso receber às 10 horas da noite, porque a pessoa tem a vida corrida, né? Não consegue receber ali no momento. Então, vocês fiquem à vontade, tá, gente? Pode vir falar comigo lá pelo Instagram, pelo WhatsApp, que estamos aqui para aprender juntos. Gratidão imensa por esse momento, mesmo por estarem aqui. Carla, muito obrigada, pessoal, por terem participado. Então, fiquem atentos no Instagram da Carla, @CarlaMeloProf, e é com dois L's, o Melo. E no meu Isso. Instagram também, @doutora.letras. E aí a gente vai colocando ali as informações para novas palestras, né? Para novos eventos. É só acompanhar por lá. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Gratidão, gente. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, Carla. Obrigada, Ceci.